Tem um doce que provavelmente você, se você for brasileiro, você já consumiu ou você tem consigo agora. É fácil de encontrar na sua casa, é fácil de encontrar na gaveta do seu escritório, é fácil de encontrar nas festas juninas, é fácil encontrar na sua mochila de treino e provavelmente você encontrará também na cozinha afetiva da sua avó. Eu estou falando da paçoca. Um doce de origem indígena, simples e acessível, que se tornou um símbolo nacional. E mais do que isso, né? É um doce que conseguiu, geração por geração, permanecer relevante, apesar de todas as transformações da indústria de alimentos. E hoje o nosso bate-papo é para tentar entender esse paradoxo. Como continuar relevante e inovador sem perder a essência? Esse é o What the Food, o podcast da MasterSense, que está inaugurando a sua segunda temporada. E a gente tem uma convidada super especial que vai nos ajudar a responder esse desafio. Hoje a gente recebe a Sabrina, que ela é Head de Marketing da Santa Helena, que é a casa da paçoquita. Eu sou o Fernando Jesus, eu sou Head de Marketing da MasterSense e hoje a gente vai te levar nessa descoberta de como construir um símbolo nacional preservando a sua essência. Sabrina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e é uma honra tê-la aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Uma honra minha estar aqui no primeiro episódio da segunda temporada e para falar de um assunto tão gostoso, né? É verdade. Eu sou suspeita, né? Imagino. Sabrina, aproveitando, enquanto você também, se você puder, para o nosso público, falar um pouco da tua trajetória, eu também quero que você faça uma conexão emocional, né? Uma memória afetiva da paçoca. Né? Como a gente faz essa conexão antes da gente ir para a estratégia e entender em profundidade como se constrói uma marca de sucesso no Brasil. Vamos lá. Então, eu sou engenheira de alimentos de formação, e aí, então, já meu interesse pessoal e profissional pela área de alimentos. E aí, fiz toda a minha carreira em marketing de indústrias de alimentos, né? Tem quase 30 anos aí de história nas indústrias de alimentos. E acho que a minha conexão com paçoquita é o que você falou, né? A casa da avó. Uhum. Eu acho que é o primeiro momento que a gente se conecta com o produto dentro daquele ambiente, que é total afetividade, que é amor puro, né? Falando sobre conexão, né? Como a paçoca, que é um produto de origem indígena, barato, acessível, regional, se tornou um símbolo nacional. Qual é o segredo, você acredita? Difícil resumir, né, a história de uma marca de 45 anos, né, que virou um ícone, como você falou, no Brasil, em poucas palavras. Mas eu diria que, acho que a qualidade inconfundível. Uhum. Essa questão da acessibilidade que você comentou, né, é um produto que está disponível em todos os lugares. Onde você olha, assim, que você vê paçoquita, e é acessível, né, e o terceiro ponto que é a conexão emocional. Eu acho que não tem nenhum brasileiro que não se recorde do pote de paçoca no meio da mesa e a família reunida. E o que eu acho muito interessante da marca é que ela foi evoluindo junto com o consumidor e criando novas conexões. Então, não é mais sobre só ter o pote em volta da mesa e com as pessoas reunidas, porque muitas vezes hoje a gente nem tem mais esses momentos, mas é entender que podem existir novas conexões, outros tipos de conexão. E eu acho que é isso que a Paçoquita fez muito bem, né? De acompanhar, então, o consumidor e criar novas conexões, novos consumidores. Então, acho que é por isso que ela se torna uma marca completamente transversal, né? Ela é amada do Brasil inteiro, de norte a sul, independente da idade da pessoa, da condição financeira. É um produto completamente democrático. Que legal. Acho que vamos abrir essa porta, então, de como vocês construíram essa essência da marca. Que quando eu olho para a Paçoquita, para mim vem muito afeto com indulgência. E hoje a gente percebe a Paçoquita ramificada em vários tipos de produtos. Como vocês escolhem essa ramificação e qual é a essência profunda da marca que permite que vocês consigam dar passos para o futuro sem descaracterizar a sua origem? Então, acho que a essência da marca é sabor, Uhum.
afetividade, como você falou, e brasilidade. Eu acho que esses são os três principais pilares da marca. E é muito importante que a gente trabalhe em todos os desdobramentos que a gente faz na empresa, pensando em sempre fortalecer esse brand equity. Isso é uma coisa que a gente não deixa de lado. Então, tudo que a gente parte, todas as inovações partem desse princípio, dessa essência da marca e conecta com o consumidor, como o consumidor está hoje. Então, ali a gente desenha quais são as nossas avenidas de crescimento, né? Quais territórios a gente quer estar, quais territórios a gente não quer estar, e os que a gente quer estar, se a gente quer estar de forma proprietária, se a gente quer estar através de colaboração, mas tudo partindo da essência da marca. Então, eu acho que aí, por exemplo, a gente entrou recentemente na categoria de pasta de amendoim, paçoquita. Esse é um território que a gente não estava, mas que está completamente conectado com a essência da marca, né? A gente traz da mesma maneira a afetividade, a gente traz sabor da mesma maneira, brasilidade da mesma maneira, de uma nova categoria. Ou então em outras categorias que a gente faz colaboração, né? Então, a gente faz colaboração, por exemplo, com a Mais Mu, né? Que a gente tem produtos, então, um whey, com a marca Paçoquita. Então, a gente entra em novos territórios de forma muito estratégica, que a gente, né, não priorizou estar com a gente de forma, com a marca pura, e a gente faz uma colaboração. Então, assim, a marca vai entrando em novos territórios, vai seguindo na rotina do consumidor em diferentes momentos de consumo, né? Legal. Quando a gente fala sobre território, como é que vocês definem um território? Para que também quem esteja em casa consiga compreender, quando eu estou desenvolvendo a minha estratégia de inovação, como eu desenvolvo um território? Da onde que vocês partem essa construção desse território? Então, a gente tem um brand key, né? Onde lá nessa matriz a gente tem tudo sobre a marca. Então, qual é o propósito da marca? Qual é a essência da marca? Quais são os valores da marca? Quais são os atributos de produto? Quais são os atributos emocionais? E a partir daí a gente pensa aonde a marca consegue estar, em quais categorias a gente consegue estar. E a gente também vai avaliando o comportamento do consumidor e vai percebendo aonde o consumidor gostaria de ter a marca Paçoquita, o sabor Paçoquita. Então, assim a gente vai definindo os nossos territórios. E ali também, daí, mais voltado em negócio, a gente pensa quais desses a gente vai querer fazer solo, carreira solo, e quais desses a gente vai fazer a partir de collabs. Então, por exemplo, a colaboração que a gente fez e vai estar fazendo de novo com a Que Bom, né, sorvetes. Isso é uma categoria que a Santa Helena não pretende entrar em sorvetes. Mas a gente sabe que o consumidor quer o sabor da paçoquita no sorvete. Então, por que não juntar essas duas marcas e fazer um produto que vai atender, né, as expectativas do consumidor e vai ser bom para as duas marcas, né? Então, Super assim, legal. Ainda então, entrando nesse ambiente de colaborações, né? A gente até comentou fora do estúdio, né? Que vocês são uma máquina de colaboração, né, nos últimos anos. E você estava comentando que vocês também são bastante acessados, né? Para continuar expandindo essas colaborações. Eu queria entender como vocês definem esse. Você já me falou sobre os territórios, né? E esses territórios, inclusive, provavelmente ajudam a definir quem são os parceiros do que vocês vão trabalhar exatamente. dentro dos valores da marca que vocês têm. Que precisa conversar com os valores de marca também desses parceiros que estão entrando nesse jogo com vocês. Eu queria entender exatamente qual é o limiar que pode descaracterizar uma colaboração. Que vocês, bom, esse tipo de colaboração a gente não faz. Como vocês protegem essa colaboração? Porque, por ser uma marca como símbolo nacional, você me disse, vocês são supervisados. Como você não se deixar levar por essa... que a marca não seja capturada por um anseio, às vezes de excelentes parceiros, mas que não combinam com valores ou posicionamentos ou territórios. Como vocês gerenciam isso? Excelente ponto. A gente tem um guide onde a gente define exatamente o que uma marca precisa ter para ser parceira nossa. Então, a gente tem todo um checklist lá que a gente faz a cada vez que nos procura. Então, a gente combina o território que a gente quer estar com esse checklist. Essa é a marca correta, tem os mesmos valores que a gente, né? Então, esse é
um procedimento natural de cada vez, a gente realmente é muito acessado, que a gente faz, e depois a gente toma um cuidado muito especial no desenvolvimento do produto, porque a gente quer garantir que a experiência do consumidor seja realmente muito boa. Então, se a gente se propôs a fazer uma colaboração com alguma empresa, eu preciso realmente entregar toda aquela expectativa que o consumidor tem naquele produto. Então, somos super rigorosos no desenvolvimento, às vezes a gente até começa uma colaboração e no final o produto não chega no que a gente quer e a gente desiste da colaboração. A gente prefere desistir do que seguir com um produto que não vai entregar. E assim, é importante, eu gosto muito de colaboração, já falei bastante sobre colaboração, até em outros momentos, mas eu não acredito que as collabs possam ser a única estratégia de uma empresa. Então, a collab faz parte de uma estratégia maior de inovação da Santa Helena, né, da marca Paçoquita. Então, a gente segue sempre nos dois caminhos. Eu acredito que uma marca que fique só pautada em collab, e aí, né, o risco de a gente não exagerar nas colaborações, a gente vai perdendo a sua, né, a própria identidade, vai passando a ser uma coisa sempre relacionada a uma outra marca. Isso é um cuidado que a gente realmente precisa ter e que a gente faz lá na Santa Helena. Então, a gente continua, a gente segue, a gente tem um pipeline de inovação só com a marca Paçoquita, super robusto e que é a nossa prioridade, né? Vamos dizer, a maior parte dos nossos investimentos seguem para esses lançamentos que são marca Paçoquita pura, né? Então, é assim que a gente vai combinando e eu acho que é muito importante esse equilíbrio. Que legal. Isso é excelente também para quem está nos ouvindo, para não direcionar os esforços apenas para um tipo de estratégia. Exatamente. Quando você comenta que vocês participam desse desenvolvimento, vocês realmente participam do desenvolvimento colaborativo com os clientes, com os parceiros? Totalmente, totalmente. Que legal. Então, a gente tem collabs que a gente faz, por exemplo, né? A gente já fez com a Fini e estamos fazendo agora de novo. Então, tanto no desenvolvimento da Paçoquita com a Fini, a gente participa, esse é um desenvolvimento que ocorre lá dentro da Santa Helena, então, obviamente, a gente está ali no dia a dia degustando, aprovando, pedindo alteração, né? Os produtos, os ingredientes vêm do parceiro, né? Então, não, isso aqui a gente precisa ajustar, vai para eles, então tem essa troca, mas também outras collabs que são produzidas no parceiro, a gente participa de todo o processo. E só aprova quando a gente realmente tem segurança que a gente vai entregar a melhor experiência para o consumidor. Perfeito. E, recentemente, a gente cancelou uma collab porque não chegamos no produto ideal. Assim vocês estão preservando os valores da marca. Né? Exatamente, a gente está preservando a essência da marca, né? O consumidor quer aquilo, ele espera aquilo de Paçoquita, né? Então, a gente é muito rigoroso nisso. Ainda falando sobre colaborações e pegando até a sua fala, você me trouxe um exemplo de colaboração com Que Bom para sorvete, colaboração com Mais Mu para suplementação. A gente está falando de dois universos que são um pouco distantes, saudabilidade e indulgência. Como você mantém o seu posicionamento claro na mente dos consumidores quando parece que universos distintos estão sobre a mesma marca, olhando de fora? Na verdade, não é, né? Porque nem a marca Paçoquita já está dentro de todos esses universos. Então, acho que o mais importante é a gente realmente acompanhando o comportamento do consumidor. Então, há algum tempo, a gente entendeu que alguns consumidores estavam buscando produtos zero açúcar. Então, entramos, né, lançamos uma linha de produtos zero açúcar. Paçoquita zero açúcar. Aí o consumidor dá um passo, ele quer agora produtos com proteína. Lançamos a Paçoquita Whey. O consumidor agora está buscando mais, está com um olhar para essa questão de fibras. Lançamos uma Paçoquita Fibra. Então, a Paçoquita vai em todos os territórios, né? Ela vai do território de indulgência, ela vai para o território de saudabilidade. A própria composição, se a gente pensar do produto, né, da Paçoquita, é um produto que está muito alinhado com as tendências, porque é um produto feito de 3 ingredientes, né? É um produto natural, um produto muito rico nutricionalmente, que entrega energia, que entrega proteína, que entrega fibra, entrega gordura do bem. Então, já é um produto que endereça essa questão de saudabilidade. Talvez a gente não perceba no primeiro olhar, associe mais com a indulgência, mas ela está totalmente relacionada a esses hábitos das pessoas que estão buscando saudabilidade. E aí, o consumidor
Eu acho que o brasileiro, mesmo nesse universo que é mais saudável, vamos dizer assim, um saudável mais radical, vamos dizer assim, ele quer indulgência. Ele não, o brasileiro não quer só Uhum, saudabilidade e fazer sacrifício pela saudabilidade. Ele quer consumir um produto que seja saudável, mas que seja extremamente prazeroso, extremamente indulgente. Então, por isso, a colaboração com o Paçoquita faz todo sentido, né? uhum. Porque traz toda aquela memória afetiva, todo aquele sabor em um produto que, de repente, ia ser mais difícil consumir se não tivesse esse sabor indulgente tão forte, né? Perfeito. Vocês têm um trunfo, né, que vocês conseguem aliar simbolismo, né, porque a paçoquita é um produto simbólico, né, com funcionalidade. É. Então, isso é super legal. Quando a gente começou o nosso bate-papo, você comentou sobre ah, mais de 40 anos existe a marca Paçoquita, certo? Certo. Como é que vocês conseguiram modernizar, ou como ela foi modernizando, sem perder a sua identidade? E que coisas que talvez você já saiba que foram deixadas para trás para acompanhar as evoluções que foram necessárias, que você acabou de comentar sobre as evoluções de consumo e tudo mais. Na sua opinião, o que trouxe e permaneceu, né, sem afetar, ou que impulsionou a identidade, e o que talvez ficou para trás? Eu acho que o desafio de todos nós, né, em marketing, é conseguir decifrar o comportamento do consumidor e trazê-lo para a nossa essência. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? A gente, o consumidor, ele vai mudando, a gente tem as novas gerações, o consumidor mais antigo, e a gente precisa entender o que significa conexão emocional para um jovem, o que significa conexão emocional para uma mãe, para os nossos diferentes targets. E aí trazer isso, tanto na forma de produto quanto na forma de comunicação. Então, eu acho que esse é o grande desafio de deixar a marca sempre atual. Então, por exemplo, né, a maneira como a gente se comunica com uma mãe é diferente da maneira como eu me comunico com um jovem. Então, para uma mãe, eu preciso ressaltar aquele carinho que ela tem ao colocar, por exemplo, uma paçoquita na lancheira do filho. O que que ela está demonstrando ali? Uma preocupação com a questão, né, nutricional do filho, né, o filho está ingerindo produtos saudáveis, produtos que têm uma carga nutricional, ao mesmo tempo que tem aquele carinho que a criança sinta, né, na Uhum. escola, aquela afetividade, que se sinta como se estivesse em casa. Então, isso é uma maneira como eu falo com uma geração, com um consumidor. Quando eu vou falar com o jovem, eu sei que a linguagem é completamente diferente. Então, como que reflete isso, por exemplo, em produto? Quando a gente faz uma parceria com a Fine, por exemplo, eu estou adaptando a nossa essência, né, de conexão emocional com um produto. Porque para o jovem ter essa experiência, Uhum. comer um produto e aquilo explodir na boca, aquilo é interessante. Então eu me conecto com ele diferente. Ou se não, também agora na forma de comunicação, né, a gente escuta muito o consumidor, escuta muito a comunidade, escuta muito as redes sociais. Hoje a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente fez o ano passado, a gente identificou que existe esse movimento, principalmente puxado pelo TikTok, de os jovens fazerem aquelas receitas em casa, Uhum. mirabolantes, Sim. misturam um monte de coisa. A gente entrou totalmente nessa conversa e a gente lançou uma campanha Mistura que dá bom, estimulando as pessoas realmente a criarem receitas, inventarem coisas com a paçoquita. Então, é uma maneira da gente se conectar com o jovem e criando essa emoção, né? A gente também identificou um outro movimento pelas redes sociais. Muitas pessoas pediam para serem influencers da paçoquita. Uhum. Então, a gente criou uma campanha que chamava Paçoquita Me Patrocina, que era exatamente para escolher novos influencers. Então, eu acho que essa é a maneira que a gente vai entrando e se conectando e seguindo relevante para os diferentes targets, sabe? Realmente conversando com cada um de uma forma diferente. E eu acho que o que a gente deixou para trás é eu acredito, na verdade, que a paçoquita nunca teve uma coisa muito pautada só na tradição, porque é uma marca que foi evoluindo, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito relevante, é muito importante na Santa Helena, é que toda a parte, a gente entende lá que inovação não é ruptura.
Inovação não quer dizer abandonar aquilo que a gente faz e fazer uma outra história. Ao contrário, a gente entende que inovação é criar a partir daquilo que já é valor para o consumidor. Então, a partir disso que a gente parte para criar novas conexões com o consumidor, sejam através de produto, através de comunicação. Então, eu acho que isso é que manteve a Santa Helena sempre muito atualizada, muito próximo do consumidor, sabe? Porque é isso, tudo é em função daquela essência, é daquele sabor, é da afinidade, da conexão emocional, da brasilidade, mas a gente vai entrando aí em diferentes territórios, né? Então a gente lançou recentemente a pasta que fala sobre isso, as mesmas parcerias que a gente faz com outros fornecedores, ou então na Junina. A Junina é um momento, né? É a cara, né? Da paçoquita, as festas juninas. E tanto o consumidor quanto os clientes já esperam a novidade da Santa Helena. E então, mas a gente busca, de novo, né? A partir daquilo que é valor para o consumidor, que é a paçoquita, pegar outros sabores que estão dentro do território ali daquele mundo da festa junina e associar a paçoquita. Então, esse ano, o grande lançamento da junina foi a paçoquita Massa do Amor, que é Massa do Amor, faz totalmente parte já da história da festa junina, né? Já tem esse reconhecimento pelo público e a gente então junta duas coisas que já são super queridas e super parte dos eventos juninos num produto que gera curiosidade, gera vontade de experimentar. Então, eu acho que esse é o grande segredo da Santa Helena, sabe? Se mantendo atualizada aí. Como é que vocês conseguem gerenciar essas tantas versões de vocês mesmos, né? Porque você estava comentando aqui agora sobre alguns exemplos. Esse gerenciamento, ele é intencional, orgânico, oportunístico? Como é que você gerencia essas várias versões de ser quem vocês são? Acho que é uma combinação, né? Obviamente, existe uma estratégia muito clara. A gente sabe muito bem aonde a gente quer ir. Como eu falei, a gente já definiu territórios que a gente quer estar e territórios que a gente não quer estar. Mas, obviamente, surgem algumas oportunidades que a gente não tinha ali considerado, que não era a nossa grande prioridade para aquele ano, mas que surge e que a gente abraça. Então, acho que é uma combinação das duas coisas, né? Mas, de novo, é sempre estar muito próximo, acompanhando muito de perto esse movimento do consumidor, para estar exatamente pegando algumas oportunidades que de repente não estava no radar, mas que precisa ser feito agora, porque virou uma grande conversa nas comunidades, né? Então, é uma combinação. Hoje, pelo que eu percebo da sua fala, a Paçoquita é quase uma plataforma, é mais do que uma marca, né? Acaba sendo uma plataforma. Como você vê essa relação entre marca e plataforma? E aproveitando, a gente falou sobre a origem, né, da Paçoquita, que ela vem de uma origem mais regional. E a gente percebe muitos empreendedores que estão trabalhando com produtos regionais, né? O que talvez a gente pode tirar de aprendizado da Paçoquita para transformar um produto regional, né? Sobre estratégia, sobre posicionamento, sobre ser verdadeiro consigo mesmo sempre, que outras empresas ou negócios possam explorar ou se inspirar. Começar por essa, e depois a gente. Combinado. Então, eu acho que acompanhar o consumidor. Esse é o grande segredo, né? Entender, decifrar o que o consumidor quer. E eu acho que o que acontece com muitas marcas tradicionais, às vezes surge aquele receio realmente de devo inovar, devo dar um passo grande, ou devo ficar preso às minhas tradições, né? E eu acho que isso também a Santa Helena é ousada, sem perder a essência, né? Porque eu imagino que hoje o pior, talvez, um grande erro das empresas é ficar parado no tempo, porque o consumidor não está parado, né? O consumidor está em movimento, o consumidor está entrando em novas categorias, quer outras coisas, e o mesmo consumidor quer tudo, né? Eu brinco que a gente, na segunda-feira, é uma pessoa, no sábado a gente é outra, na sexta-noite a gente é outra, né? Então a gente começa a segunda-feira com uma questão mais, nossa, não vou comer coisas, né? Determinadas coisas, vou ter uma alimentação mais saudável, no final de semana a gente é outro. E é isso mesmo, né? É essa combinação que é legal. E a Santa Helena está ali em todos esses momentos, né? A gente está tanto no momento de indulgência pura, quanto no momento que eu quero uma coisa mais saudável, né? Que eu estou mais preocupado, com uma caloria ou outra, então a gente abraça todas essas oportunidades, né? Mas ainda pegando esse ponto, quando você fala sobre acompanhar o consumidor. Acompanhar o consumidor também é uma tarefa
super difícil. É. Porque ele quer tudo a todo tempo e ele muda muito rapidamente. Existe algum framework, algum critério que vocês utilizam para saber qual é o momento ideal de pegar aquela dor e transformar em um produto? Sim, a gente através, né? A gente faz uma avaliação, vai acompanhando o consumidor de uma forma constante, né? E a gente busca sempre tentar entrar nessa onda logo no começo, né? Quando ela está surgindo ainda. Obviamente, existe todo um estudo para entender é uma coisa passageira ou é uma coisa um pouco mais, né? Uma tendência que vai ficar. Mas a nossa ideia é sempre tentar pegar a onda no comecinho, né? E trazer e para o consumidor já entender que a Santa Helena faz parte também daquele momento que ele agora quer, né? Que ele mudou, que agora ele está percebendo. E isso a gente faz bastante, até com produtos que às vezes nascem com essa estratégia de ser in and out mesmo, né? Então a gente vê que existe um movimento para isso, a gente lança um produto com o objetivo de ficar ali alguns meses e depois a gente tira esse produto de linha. Então a gente vai acompanhando realmente esse movimento do consumidor de uma forma bem estratégica, sabe? Então, alguns produtos, obviamente, a gente já sabe que não são mais tendências, são coisas que realmente, né, são movimentos que realmente vieram para ficar, e aí a gente tem produtos perenes, mas outros a gente entra realmente para surfa a onda e sai. Se você tivesse que proteger, né, a Paçoquita, ela precisasse se reinventar, o que você não abriria mão para a Paçoquita daqui 10 anos? Olha, é a essência dela, é o sabor, né? A qualidade, isso são pontos assim, fundamentais, né, para a história da Paçoquita e a conexão emocional. Eu acho que toda marca quer isso, né? Acho que o objetivo de qualquer marca é isso, ter uma conexão emocional com o consumidor. Porque quando você cria uma conexão emocional, e ainda no caso da Paçoquita, que você faz parte da rotina, isso é o que se tem de, né, melhor para uma marca. E então, essa conexão emocional a gente não pode abrir mão, a gente realmente precisa sempre estar atento e buscando para deixá-la cada vez mais forte. A gente precisa ser cada vez mais relevante na vida do consumidor. E como a gente traduz essa relevância? É entregando exatamente produtos que atendam as necessidades dos consumidores nos seus diferentes momentos, né? Então, em ocasiões de consumo, em momentos, nessa questão, agora eu estou mais assim, ela precisa encontrar a Paçoquita ali. E também a Paçoquita em momentos diferentes, né? Então, eu quero, como eu falei, tomar um sorvete, que seja Paçoquita. Se eu quero tomar um whey, que tenha Paçoquita ali. Então, a gente ir abraçando e entregando para o consumidor de diferente maneira. Então, e a gente vai surfando. Então, como você falou, há pouco a gente falando de quando que a gente pega as ondas, né? Então, a gente vê uma tendência, as pessoas se movimentando para consumir aquele biscoito espéculos. A gente vai lá e lança também um produto assim. Então, a gente vai entrando nesses movimentos do consumidor. Você falou sobre gerar conexão emocional. Como é que a gente gera conexão emocional ou como a gente potencializa a conexão emocional? Para quem está nos ouvindo, tem uma marca e ele quer entender qual é o caminho para gerar uma conexão emocional. Olha, isso é realmente uma pergunta bem difícil, né, de responder, porque não é uma única ação, é uma construção ao longo do tempo. E uma construção quer dizer, você precisa entregar tanto produto quanto uma comunicação que seja relevante para o consumidor. Porque se ele não conversar e que seja genuína, eu acho que muitas empresas acabam tentando forçar essa conexão. Ela precisa ser genuína. Então, você precisa realmente falar a língua do consumidor. E é aquilo lá que eu comentei anteriormente. Olha, e o consumidor, são diferentes consumidores. Então, eu preciso adequar a minha fala aos diferentes tipos de consumidores. Entrar nessas conversas de formas diferentes. Eu acho que assim a gente vai estreitando o relacionamento. Né? E talvez o que é difícil, acho que para muitas marcas, porque o investimento não é alto, né? Para você conseguir se conectar com tantos targets diferentes. Então, talvez seja um caminho para as empresas, né? Para as marcas que estão começando, é escolher um target e aí fortalecer, se conectar com esse target e aí perceber
o alcance que você tem de ir expandindo esse target, né? Eu acho que isso é que é importante. É que a história da Paçoquita é uma história de 45 anos, né? Então, obviamente, ela não começou falando com todos os targets, né? Ela começou num ambiente muito mais familiar, ali nessa conexão de família. E foi ao longo do tempo migrando, né, expandindo a sua marca, a sua conexão com outros targets. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, não é uma coisa de uma hora para outra. Não é à toa, né, que a gente tem 45 anos, então não foi uma história que foi construída em 45 dias, com certeza. E ainda sobre conexão emocional, você acredita que para marcas regionais que querem crescer e se tornar um símbolo, a conexão é um dos caminhos ou você também dividiria algum outro pensamento? Olha, eu acredito muito na conexão. Uhum. Porque hoje em dia existem muitas marcas, muitos estímulos. Então, para você conseguir ser percebido pelo consumidor, você precisa ser relevante para ele. Porque senão, a quantidade de coisas que a gente é impactado todos os dias. Por que eu paro para olhar uma coisa e não paro para olhar outra? Né? É porque aquilo ficou relevante para mim. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, né? É a gente ser muito relevante para o consumidor. E como que a gente é relevante para o consumidor? Obviamente, primeiro, entendendo o que o consumidor quer, decifrando o que o consumidor quer, falando a língua dele, né? Falando os códigos de cada um dos públicos. E aí, naturalmente, a gente vai criando essa conexão, essa afetividade, né? Agora, realmente criar esse valor afetivo é uma coisa difícil, né? Não é fácil para todas as marcas. Eu acho que muitas marcas aí estão lutando para isso, porque uma vez que você está no coração, eu falo que o share do coração é mais importante do que o share de gôndola, Sim. né? Porque é uma consequência o share de gôndola, né? Do share de coração. Se a marca está no seu coração, você não se importa com o preço, ou você está menos, né, restrito ao preço, se o preço é um pouco maior. Então, o share de coração realmente é o mais importante nessa história toda, é o que faz a marca se perpetuar e estar aí na memória do consumidor, né? Também concordo, acho que essa percepção emocional faz com que a gente saia do campo funcional, né? Que às vezes ir para um campo funcional vai ser um campo de preço, e aí eu acho que é um campo muito difícil de qualquer marca vencer, né? E é por isso que eu também acredito que produtos só bons não conseguem sobreviver a produtos que conseguem entregar funcionalidade, né? Que é o mínimo necessário, que é uma qualidade, mas que constroem essa percepção e essa conexão. E aí, já indo para os finalmente do nosso encontro, que conselho você daria para quem quer construir ou ler os movimentos de mercado sem perder a essência da sua marca, né? Como continuar relevante no mercado que se transforma tanto, né? Como construir uma marca perene sem perder a sua essência, que é o objetivo do nosso episódio hoje também. Começa com o entendimento do consumidor. Então, toda marca precisa entender exatamente. E por isso que é importante, né, principalmente para as marcas que estão começando, nichar, né? Falar com qual consumidor eu quero falar. E aí entender muito sobre ele. Acho que esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é entender qual é a essência da sua marca, qual é o valor da sua marca, quais são os atributos da sua marca. Então, ter esse brand key muito aprofundado. E aí, casar essas duas coisas, né? Então, olhar o que eu posso entregar de diferente para o consumidor, né? Ter aquele USP, né? Unique Selling Proposition. Uhum. Isso é muito importante. Porque se eu não tiver alguma coisa para entregar para o consumidor que se difere das outras marcas, eu vou ser mais uma marca. E isso pode ser, realmente um ingrediente diferenciado na fórmula, ou pode ser uma conexão, né, emocional, mas precisa entregar algum valor que só a sua marca vai ter, né, que outras marcas não tenham. Então, eu acho que isso é essencial para ter sucesso hoje, né? E acompanhando o movimento, não ficar parado. Não dá para ficar parado hoje. Não tem condição. A marca realmente vai caindo em desuso, vai deixando de ser relevante. Né? Se o consumidor está indo para uma direção e você está parado naquela outra, essa marca não vai ser interessante para mim, né, daqui a um tempo. Então, ir acompanhando, ter uma estratégia de acompanhar. E eu não falo só em produtos.
Também em termos de comunicação. A comunicação hoje é completamente diferente do que era no passado. Se eu ficar preso àquele modelo, né, antigamente a gente fazia uma comunicação, que se fazia um filme na televisão e era suficiente. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia eu preciso estar 360, eu preciso estar na jornada do consumidor o tempo todo, ele precisa me ver em todos os lugares que ele vai para ir estreitando essa relação, né? Então, isso prestar bastante atenção também nessa questão de montar um plano de comunicação que converse a língua do seu target que você estabeleceu e que esteja onde esse target está. Então, a gente faz lá com Paçoquita, gera experiências. Hoje, a experiência é muito importante para o consumidor, né? Então, recentemente, a Paçoquita já está nesse universo de esportes, de patrocinar corridas de rua, né? Então já faz parte da estratégia. Mas esse ano, para a gente se conectar ainda mais com o consumidor, você tinha perguntado, eu lembrei da sua pergunta, você tinha perguntado se a Paçoquita é uma marca ou uma plataforma. E é aí que entra, é realmente uma plataforma. Então, esse ano a gente entendeu que fazia sentido a gente ter uma primeira corrida de rua proprietária, Paçoquita. Então, fizemos lá em Ribeirão, que é a terra da Paçoquita, a gente fez uma corrida de rua, que era a Paçoquita Power, aproveitando para o lançamento da pasta Paçoquita, né, que é a pasta de amendoim, Paçoquita Power, que foi uma experiência nova para a gente no sentido de ter uma corrida proprietária que teve uma super aderência, as pessoas lá com uma super energia, então um contato com a marca de uma forma diferente, né, que a gente teve naquele momento. Então, isso é muito importante, a gente entender esse consumidor aonde ele quer ir, ter essas experiências. Uma outra, ainda falando de plataforma, né, como a gente vai expandindo, mas tudo dentro da essência. O consumidor quer ter. Porque o Paçoquita deixou de ser só um produto, né? Uhum. Agora é um sabor. Assim como você tem chocolate, baunilha, você tem Paçoquita. Então, a gente via, né, acompanhou nas comunidades, nas redes sociais, a gente viu o movimento das pessoas, e até em restaurantes, terem produtos Paçoquita. Né? Então, um bolo Paçoquita, uma mousse Paçoquita. Então, a gente lançou uma linha de produtos, que é Paçoquita Culinária, né? Santa Helena Culinária, com a marca Paçoquita, que a gente entrega isso para o consumidor. Então, você quer fazer uma receita em casa com Paçoquita? Você quer trazer toda, né, a memória afetiva, todo o sabor de Paçoquita? Você também pode ir. Então, realmente é uma plataforma que a gente vai plugando. E tem muito mais coisa que a gente pode fazer aí dentro dessa plataforma Paçoquita, né? Então, muitas experiências que a gente vai poder gerar ainda para o consumidor, muitas coisas bacanas ainda estão por vir. Perfeito. Resumindo um pouco do que eu aprendi contigo hoje, a essência da Paçoquita é a conexão emocional com afeto. E vocês inovam através de um entendimento profundo das necessidades do consumidor. Seria isso? Exatamente isso. E às vezes necessidades que ele verbaliza ou não, né? Uhum. Que ele só demonstra em comportamento. E eu acho que essa é a questão, né? Você ter a perspicácia de pegar esses movimentos e transformar, né? Ou em uma comunicação ou num produto. Então, eu acho que é exatamente isso. O que fica do nosso encontro hoje é que essência não é imutabilidade. Significa que eu posso ser várias versões e ainda continuar eu mesmo. Assim como a Paçoquita continua ela mesma, apesar de as suas várias ramificações que a gente ouviu nesse podcast. Eu agradeço muitíssimo, Sabrina, por todo o aprendizado, generosidade e por você dividir conosco os aprendizados da Paçoquita. Espero que ela também incentive a indústria. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, o What the Food, onde a gente convida as vozes mais interessantes que ajudam a criar as melhores e maiores marcas de alimentos e bebidas do Brasil. Eu gostaria que você curtisse esse episódio no Spotify, no YouTube, acompanhe a MasterSense no LinkedIn, no Instagram e siga a gente para o próximo episódio. Eu sou o Fernando Jesus, esse é o podcast What the Food e a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigado, Sabrina. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer a gente trocar essas ideias, né? A gente sai sempre, chega de um jeito e sai melhor. Então, obrigada por isso. Eu que agradeço. Até a próxima.